Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Estamos na disciplina de Princípios de Comunicação. Eu sou Paulo Fernandes e nós vamos ver o princípio de transmissão de dados digitais. Veja, aqui nós temos um bloco com as principais partes fundamentais de um sistema de comunicação digital. Eu tenho uma mensagem, um codificador por fonte, a modulação em banda base, certo? A modulação com a portadora digital, o multiplexador junta tudo num único local, envia pelo canal, vai para o repetidor regenerador até o local que deve chegar, e lá é feito o processo inverso. E aqui nós temos os meus sinais, o exemplo de código de linha. Off-on, eu tenho o meu sinal polar RZ, certo? Eu tenho um sinal bipolar, eu vou ter o sinal também off-on e polar, NRZ. Então nós temos aqui exemplos desses sinais de código de linha. Olha, o codificador de linha, a saída digital de um codificador de fonte é convertida ou codificada em pulsos elétricos, ou seja, com formas de onda para a transmissão do canal. Isso é chamado de codificação de linha ou codificação de transmissão. Há muitas formas de alocar esses pulsos, certo? Pode ser em caso binário por dois símbolos, como por exemplo off-on, como nós tivemos o exemplo em cima, nós vemos estes diversos tipos, ok? Do tipo liga e desliga, um zero para um determinado entendimento, zero para um transmitido, e o pulso para um para o transmitido e zero para a ausência de pulso. Pode ter também o polar, 1 quando o pulso é transmitido e 0 transmitido por pulso de "-p", ok? Menos PT. O esquema do polar é um código com a maior eficiência de potência, pois para um dado grau de imunidade de ruído, probabilidade de erro, requer uma menor potência. Mas nós temos também o PCM, que nós já vimos, que é o bipolar. Outro código em PCM que é utilizado é o bipolar, conhecido como pseudo-ternário ou inversão alternada de sinal, AMI, em que o 0 é codificado por ausência de pulso e 1 é codificado por pulso P ou menos P, P de T ou menos P de T, dependendo se o 1 anterior foi codificado por menos PT ou por PT. Em resumo, os pulsos que transmitem sucessivos têm sinais alternados. Esse código tem a vantagem de que, se ocorrer um único erro na detecção de pulso, a sequência de pulso recebida violará a regra bipolar e o erro poderá ser detectado imediatamente, embora não possa ser corrigido. O multiplexador. O multiplexador, você tem apenas um canal fixo. Eu vou pegar todos os sinais, juntar todos eles e mandar compartilhado por um único canal. É isso que o multiplexador faz. O regenerador, ele vai pegar esse sinal mesmo fraco, vai refazer esse sinal e vai reenviar novamente. É isso que ele vai fazer. Ele vai revitalizar o sinal para ser transmitido pelo meio. Nós temos aqui alguns tipos de sinais. Por exemplo, o sinal periódico de frequência de relógio. Veja, 1/2. Nós temos o sinal polar randômico porque ele pode assumir qualquer valor, entre 0 e 1, ele vai alternando. E o sinal on-off, ele é periódico, tá vendo? Nós temos também a ideia de codificação, a codificação de linha. Ela usa a largura de banda de transmissão, que é tão pequena quanto possível. Ela tem eficiência de potência. Ela tem a capacidade de detecção e correção de erros, não apenas detectar, mas corrigir. Ela tem uma densidade espectral de potência, uma DSP ou uma PDS, Power Density Spectral, favorável, certo? Ela também tem conteúdo de temporizador adequado. Para extrair, deve ser possível extrair informação de temporizador do relógio e transparência. Ok? A transmissão correta do sinal deve ser possível independentemente do padrão de 1 ou de zeros.
A densidade espectral de potência ela é uma função real positiva de uma frequência variável associada com um processo estocástico, uma função determinística de tempo, que possua dimensão de energia ou força por Hertz. Geralmente é chamada apenas por espectro do sinal. O que é que você pode ver aqui? Nós temos aqui a variação do sinal, certo? Normatizado na largura de banda. E aqui eu tenho a densidade espectral, certo? Para diversos tipos, NRZ, Dolby binário. Então, você vai aumentando quanto maior essa intensidade, maior a densidade espectral do sinal, que é dada em em watts por hertz, que é a potência pela frequência. Nós temos aqui a sinalização polar. Na sinalização polar, eu vou ter um determinado pulso, certo? Que é transmitido, ele vale 1, e por menos P ele vale 0. Então ele vai ser o somatório, meu R0 vai ser o somatório do limite que vai até o infinito, de 1 sobre N, de A ao quadrado de K, onde os N pulsos de A ao quadrado de K é igual a 1 para cada um, de modo que a soma do lado direito da equação superior vai dar igual a 1. Então eu vou ter 1 e menos 1 como resultados dessa sinalização polar, ok? Tendo o somatório entre eles, dado pela função sinc, porque eu vou ter aquele retângulo trazendo para a FFT, eu vou ter uma função sinc, só que eu vou ter TB dividido por 4 da função sinc ao quadrado, ok? O que é que ele vai apresentar? Ó, que é essa figura aqui, que ele vai tratar da densidade espectral de potência de um sinal polar. Ele vai dizer, ó, o espectro SI de F, fica claro que a maior parte da potência do sinal polar se concentra nas frequências mais baixas. Teoricamente, o espectro se torna muito estreito à medida que a frequência aumenta, mas a largura de banda jamais é igual a zero de uma dada frequência. Para termos uma medida representativa da largura de banda, consideremos a primeira frequência de nulo, não DC, como a largura de banda essencial. Então nós temos a densidade de potência de um sinal polar, ok? Eu tenho TB sobre 4 e aqui eu tenho a visualização da minha sequência. Vou ter aqui, ó, em menos T, em menos 4π sobre T e 4π sobre T eu tenho os meus zeros. Aí tenho de novo em 8π sobre T, o sinal vai se repetir, o sinal periódico. Então na construção de um nulo DC do PSD, Power Spectral Density, ou densidade espectral de potência, via formatação de pulso. Então vou ter uma integral de PF, com PF igual a zero, eu tenho minha potência completa, certo? Veja, portanto, se a área sobre PT for igual a zero, teremos um nulo de PSD para um pulso retangular, uma possível forma de PT para obter esse efeito. Quando usamos esse pulso como codificação de linha polar, o sinal resultante é reconhecido como um código Manchester bifásico ou de fase alternada. E o leitor pode usar a equação já vista, a equação de cima, para mostrar que para esse pulso PSD do código de linha Manchester tem um nulo desse estilo. Então aqui eu vou ter a codificação Manchester, ok? O sinal bifásico, eu tenho o pulso básico de sinalização Manchester e a forma de onda transmitida, que está aqui. Está aqui da sinalização on-off. Na sinalização on-off que eu estou vendo aqui, a sinalização on-off 1 é transmitido para o sinal PT e 0 pela ausência de pulso. Então, se eu não tiver pulso é o 0, se eu tiver um pulso é 1. Assim, a amplitude do pulso AK tem igual probabilidade de ser 1 ou 0. Dentre n pulsos do intervalo de t segundos, AK é 1 para n sobre 2, o pulso é 0 para o restante n sobre 2. E aqui eu tenho a densidade espectral de potência de um sinal. E aqui eu vejo, tá vendo? Eu tenho o meu sinal e aqui eu tenho a representação dele em frequência, pelas transformadas de Fourier. E aqui pequenininho, não dá para ver, mas está as setinhas, tá vendo? Mostrando que está aqui também.
Na sinalização bipolar, que é esta daqui, tem a versão bipolar, bifásica e polar, as três juntas. Na sinalização bipolar, o esquema de sinalização usado em PCM para a rede de telefonia é o bipolar, ou pseudo-ternário, ou inversão alternada de sinal. 0 é transmitido pela ausência do pulso e 1 para um pulso de PT ou menos PT, dependendo se um anterior for transmitido em menos PT ou PT. Com pulsos consecutivos alternados, podemos enviar ondulações de E, assim causado um nulo na densidade espectral de potência. Então ele vai usar os três símbolos P, 0 e menos P. É o que está vendo aqui. Certo? P igual a 0, vou ter o P final, que é o bipolar que está aqui. E menos P, se eu considerar aqui como 0, eu vou ter os dois lados. Veja, uma coisa que é interessante de ser observada é aquilo que é chamado de interferência intersimbólica, interferência entre símbolos, ou ISIS, que é uma distorção espectral na hora de espalhar o pulso. Então pode haver o ruído, pode haver um atrapalho de sinal a partir da interferência intersimbólica, e isto não é ruído. A ISIS é causada por canais não ideais que não são livres de distorção em toda a largura de banda do sinal. No caso de um pulso retangular de meia largura, a largura de banda do sinal é estritamente falando infinita. A ISI, como uma manifestação da distorção do canal, pode causar erros na detecção do pulso, caso isso seja suficientemente grande. É interessante entender isso, que pode haver esses erros. Por exemplo, no primeiro período, por Nike, se obtém isso igual a 0, ao escolher uma forma de pulso que tem amplitude não nula no centro, digamos T igual a 0, e amplitudes nulas de T com mais ou menos NTB, com N variando em 1, 2, 3 de 1 em 1, em que TB é a separação entre os pulsos transmitidos sucessivos. Assim, ele vale 1 para T igual a 0, meu PT, e vale 0 para qualquer T mais ou menos NTB, com TB igual a 1 sobre RB. Ok? E aqui nós temos os pulsos de sync de N e RB, que tem a prioridade do sync ser 1 para T igual a 0 e 0 nos demais. Sempre visto pelo pulso sync. Se aqui eu tenho o pulso retangular, se ele for escolhido adequadamente, eu vou chegar nesses primeiros critérios, considerando o critério de Nagst. Ok? Aqui nós temos a representação em F igual a 0, F de x em RB dividido por 4 e F de x em RB dividido por 2. E você vai ver a diferença entre cada um deles. Ainda aqui no 0 você vai ver o mesmo formato de onda, mas eles são diferentes, principalmente na passagem deles. Uma coisa interessante é fazer a detecção de erro, identificar quando 0 não é 0 é 0 e quando 1 é 1, para que o sinal possa ser reconhecido com erro e possa ser recuperado. Então, isso é feito pelo cálculo da probabilidade do erro na detecção por limiar. Então é calculado o erro. Então aqui você tem o sinal e ele vai vendo a distorção do sinal com ruído, e ele é calculada a variação entre aquilo que deveria ser e aquilo que está. E é feita a detecção correta de cada um desses pontos. Por exemplo, aqui eu tenho o sinal que foi detectado, certo? Mas aqui o sinal deveria estar para baixo, mas aqui aconteceu um erro. Aqui é o sinal com ruído e aqui é o sinal original. E eu posso ver a detecção de erro em cada uma delas, se o sinal está correto ou não. Então essa foi a nossa aula, eu agradeço a todos pela atenção. Tenham bons estudos.